Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou Alexandre Esteves e hoje eu vou fazer um vídeo que eu devia ter feito há muito tempo, mas eu fiquei postergando pra caralho essa ideia. Eu vou explicar Steins Gate. Sim, porque eu acho que Steins Gate é um anime que precisa ser explicado, porque sim, ele é complexo. Se você não acha Steins Gate complexo, ou você é maluco, ou você não entendeu. Provavelmente a segunda. E eu ia fazer esse vídeo logo depois que eu fiz a minha análise de Steins Gate lá no Imorrível. Por sinal, se você não assistiu, assiste aí, clica no card, assiste lá o vídeo. O vídeo ficou bacana, a minha análise, na minha opinião, ficou boa. E também incrementa aqui, né, pra você entrar mais de cabeça aqui no negócio do Steins Gate e tal. É uma boa implementada pra esse vídeo, assiste lá. E aproveita e se inscreve no Imorrível. O Imorrível tá com um pouco inscrito, dá uma moral lá. Qual é? Por favorzinho aí. E hoje eu vou explicar Steins Gate, porque eu queria muito que um vídeo desse existisse pra mim na época que eu assisti Steins Gate. Porque eu assisti Steins Gate a primeira vez, eu achei que eu tinha entendido alguma coisa, inocente do caralho. Desde que eu assisti Steins Gate a primeira vez, eu já reassisti ele mais 3 vezes. Então eu já assisti Steins Gate 4 vezes, e ainda assim deve ter umas pontinhas soltas que eu ainda não peguei, sabe? Mas num geral, eu vou explicar tudo o que acontece no anime, e realmente tem muita gente que não entendeu, que acha que entendeu e não entendeu. Muita gente não, maioria. Eu digo que a maioria das pessoas que assistem o Steins Gate não entendeu o Steins Gate por completo. O que não significa que a obra perca o valor, de maneira nenhuma. O Steins Gate é maravilhoso em níveis muito absurdos. Mas eu vou explicar tudo em detalhes aqui. E eu não vou fazer uma edição bonita e maravilhosa. Primeiro, porque vai dar um trabalho filho de uma p... E segundo, que eu acho que vai ser realmente mais prático fazer do jeito que eu vou fazer. Ia dar um trabalho do caralho, ia ser menos prático. Então eu vou fazer na marra. Sim, eu vou fazer no papel. Vem comigo. Então, pessoal, vamos lá. Como eu disse, eu vou fazer na folha. Cara, se o anime que você vai explicar precisa de uma folha, você já vê que o negócio é complexo, ponto. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma linha vermelha aqui. Essa linha vermelha é a linha do tempo onde o anime começa e é a linha do tempo onde a Kriso tá morta. O anime começa aqui, na linha do tempo em que a Kriso tá morta, com o Okabe matou ela. O Okabe no futuro, no final do anime, como vocês viram, ele voltou e ele mesmo matou ela. O anime começa nessa linha do tempo. Quando o Okabe manda aquela mensagem no primeiro episódio, aquele foi o primeiro e-mail. Acontece, vocês sabem por quê, né? Sem querer, na cagada, ele mandou uma mensagem enquanto o micro-ondas estava ligado, eles descobriram que aquilo era uma máquina do tempo sem querer. Quando o Okabe mandou de e-mail na primeira linha do tempo, ele vem parar nessa linha do tempo aqui. Por que a realidade distorcida ele vai para uma outra linha do tempo só porque ele mandou um e-mail? Porque quando ele manda esse e-mail, é a primeira vez que ele usa a máquina do tempo e a CERN registrou isso no sistema. Sim, eles tinham esse poder e eles registraram isso no sistema deles. O que fez com que toda a CERN ficasse sabendo disso e viesse atrás deles mais tarde, né? Então mudou a linha do tempo por causa disso. A CERN registrou o uso da máquina do tempo deles, que foi usado sem querer, por sinal. Para esse lado aqui, tem um fluxo de várias linhas do tempo. Tem várias linhas do tempo. Esse fluxo é o campo de atração alfa. Eu vou escrever aqui embaixo alfa. Nessa linha do tempo, a Kriso está viva. Por quê? Quando eles vêm para essa linha do tempo que está no campo de atração alfa, eles entram numa linha onde a CERN sabe que eles têm uma máquina do tempo, porque ele usou o e-mail aqui. E no futuro a CERN vem atrás deles, matam a Mayuri e levam o Okabe e a Kriso e o Daru. Rola aquela treta toda no futuro onde a CERN domina o mundo e o Okabe lidera uma resistência contra ela, né? E nesse futuro, lá na frente, o Daru tem uma filha que é a Suzuha faz parte da resistência também. E para evitar que a CERN domine essa porra toda no futuro, eles têm que cancelar esse e-mail aqui, evitar que venha para essa linha aqui. Para impedir que a CERN tenha registro deles, ou seja, para cancelar esse e-mail aqui, apagando os registros que a CERN fez deles nesse momento aqui, você precisa craquear o site da CERN, e a única forma de fazer isso é com o tal do IBN, a máquina lá que tem um encode certo para poder fazer isso. Só que é muito difícil acessar essa porra desse computador porque ele é muito velho. Então a Suzuha do futuro dessa linha do tempo aqui volta no tempo para 1900 e pouco para pegar esse IBN na época que ele lançou. Só que ao invés dela voltar isso tudo, ela para aqui em 2010 para conhecer o pai dela, que no caso é o Daru. Mas ela para aqui para conhecer o Daru. Mas nisso que ela para, a máquina dela choca contra o teto do prédio onde estava rolando a palestra, né? Onde rolou o e-mail aqui. Nisso que ela volta e choca a máquina dela no teto da palestra, aquele lugar fica perigoso e eles mudam o lugar da palestra.
Ou seja, a palestra não rola mais naquele lugar, ela rola em outro lugar. Então a Cristo não foi morta, porque nada aconteceu naquele prédio onde ela morreu. O Okabe não voltou e matou ela, não aconteceu aquela porra toda. A palestra foi feita em outro lugar, então nada daquilo aconteceu. É por isso que aqui a Cristo está morta e aqui ela está viva. Nessa linha do tempo, a CERN registrou esse processo aqui, veio atrás dele, roubou a máquina do tempo dele, fez a porra toda, dominou o futuro, e a Suzuha volta, só que choca a máquina do tempo sem querer contra o local que ia ter a palestra, impedindo que a Cristo morra. Então a Cristo ficou viva nessa linha do tempo aqui, nesse fluxo de linhas do tempo aqui do campo de atração alfa. Só que aqui a Mayuri morre. O Okabe ainda não sabe disso, mas aqui, vamos botar por aqui, a Mayuri morre. Aqui rola aquele experimento todo com a máquina do tempo, um monte de gente manda de e-mail, e cada e-mail mandado vai para uma outra linha do tempo, mas ainda nesse campo de atração alfa, que mata a Mayuri. Todas as linhas do tempo desse campo azul aqui matam a Mayuri. Então vários e-mails são mandados, né? Sempre altera alguma coisa, no caso a Moeka com a IBM, o pai da Feliz ficou vivo, mas, né? Sempre altera uma coisinha, mas não muda o fato de que a Mayuri morre. Porque a morte dela é essencial para um fator imutável, uma ação que não tem como mudar, não tem como resolver essa ação de qualquer jeito, porque envolve paradoxo, envolve problema, e a morte da Mayuri está diretamente ligada com essa ação, alguma coisa da CERN provavelmente. Então a vida sempre mata a Mayuri, porque se a Mayuri não morrer, não vai dar a treta que tem que acontecer, que não dá pra mudar. Vai ser um paradoxo. Quando o Okabe percebe isso, ele fica naquela treta toda, tentando salvar ela, tentando, e não consegue, porque a vida não deixa a Mayuri sobreviver. Inclusive, uma parte muito pesada do anime, você vê o Okabe se destruindo, sem saber o que fazer, trocando de linha do tempo daqui pra lá, de lá pra cá, mas ela sempre morre de todo jeito. É claro que tem como a gente sair desse campo de atração. Talvez se você fizer alguma ação específica, vai pra lá e sai do campo de atração. Mas não tem como a gente saber a ação específica que ele vai ter que fazer pra sair daqui. Mas eles foram inteligentes. Qual o raciocínio deles? A gente sabe que a gente entrou nesse campo de atração aqui, ó, mandando um e-mail. Então a gente sabe que dá pra sair por onde a gente veio. Então o que acontece? Agora o Okabe começa a desfazer todos os e-mails que ele fez para recriar essa linha do tempo aqui. Então ele desfaz todos os e-mails e consegue voltar para essa daqui. Agora é só craquear a CERN, que ele já tem o IBM, que vai desfazer esse processo aqui da CERN, ter os registros deles e tal, e eles vão voltar para essa linha do tempo aqui, onde tudo começou. Só que aí entra o maior plot twist do anime, que eu acho uma parada fantástica. Eles lembram que aqui a Chris morre. Eles vão sair do campo de atração alfa e vão entrar no campo de atração beta. Aqui tem várias linhas, mas em todas a Chris morre, assim como a Mayuri. Então rola aquele dilema todo, mas ele finalmente, né, decide craquear a CERN para voltar para o campo de atração beta. Então, antes da Mayuri morrer, ele volta pro campo de atração beta, onde a Chris morre, né? Meio que foi a decisão dele. Só que ele não volta exatamente pra essa ali no tempo. Ele volta pra essa aqui, ó. Vamos botar mais pra lá. Ele vai na outra. Eu fiz muito em cima aqui, mas é antes da Mayuri morrer. É antes. Essa outra linha aqui, ela é exatamente igual a essa linha aqui. Ela é idêntica. A única coisa que muda é que o Okabe que está aqui não é o mesmo do que está aqui. O Okabe que está aqui, ele tem mais informações, ele tem a porra toda. Ele não pode voltar pra cá, porque vai se criar mais um Okabe na mesma linha do tempo, sabe? Então não tem como ele ir na mesma linha do tempo de antes. É impossível voltar para uma mesma linha do tempo. Ele cria uma nova, né? Mas que é exatamente igual. Eu tô falando isso só pra deixar claro, mas na prática, essas duas linhas são exatamente iguais. Acontece a mesma coisa. Aqui, a Chris morre, o Okabe mata a Chris de qualquer jeito. É igualzinho. A linha, na prática, as duas são idênticas. Ele só não volta exatamente na mesma, porque criaria um paradoxo e essa linha não existe mais a partir do momento que ele saiu dela. Ele cria uma nova. Ele volta pra cá e aqui ele ia ficar com a Chris morta mesmo. Só que a Suzuha do futuro chega e explica que no futuro acontece a Terceira Guerra Mundial. Isso aconteceu por causa do negócio da pesquisa que a Chris teve, que o pai dela roubou, e aí ele tinha que pegar o opo de metal, aquela coisa toda lá. Então ele tinha que voltar para salvar o mundo e ele também podia salvar a Chris. Então ele foi. Ele voltou pra cá. Muito bom, Alexandre. Você, porra, tem uma noção foda aqui. Só que ele falha em salvar ela, né? No caso, ele descobre que ele mesmo matou ela aqui. Foi ele que matou ela nessa situação aqui. É um momento bem tenso. Ok, agora ele falhou e ele vai pro futuro de novo. Agora, prestem atenção. Nisso que ele vai pro futuro de novo, eu vou fazer um pouco diferente aqui pra vocês não confundirem. Ele não faz isso aqui, ó. Pra voltar pro futuro, ele não vem aqui para a mesma linha do tempo, porque isso é impossível. Ele não faz isso. Essa preta aqui, ele não faz. Simplesmente é impossível fazer esse trajeto aqui, porque vai criar múltiplo Okabe para sempre. Ele pode voltar na mesma linha, como ele fez aqui para cá, mas ele não pode ir de novo para o futuro na mesma linha, porque não faz sentido. Ele é outro Okabe agora. Ele vai vir no futuro onde já tem o Okabe e vai ficar criando o Okabe para sempre. Isso não acontece. Quando ele viaja de volta para o futuro, depois dele falhar em salvar a Chris, ele não vem na mesma linha do tempo. Ele vem nessa aqui.
O motivo dela estar verde vocês já vão entender. Ele falha em salvar a Cristo e ele não faz esse trajeto preto. Ele vem pra cá. Vou até fazer a setinha aqui também, só pra... Foda-se. Ele é outro OKB, ele é um OKB com experiência diferente. Nisso, sempre que ele avançar, ele vai numa linha nova. A linha nova pode ser exatamente idêntica à anterior, como no caso dessas duas aqui, né? Na prática, elas são idênticas. A única coisa que muda é que ele é um OKB novo, ele é um OKB que sabe das coisas. Porque se ele voltar na mesma linha do tempo, se ele fizesse aqui pra cá, isso ia criar um paradoxo tão fodido que iam ficar mais de um OKB existindo na mesma linha do tempo. Isso ia ficar muito escroto. Então ele iria para uma linha do tempo que é exatamente igual à mesma. Seria exatamente a mesma coisa do que ele vir para cá. Só não é igualzinho porque ele é outro OKB e não tem um paradoxo. Então eu não posso fazer ele vindo na mesma linha porque é impossível, né? Mas eu poderia fazer ele indo para uma outra linha aqui do ladinho que é igualzinha a essa aqui. Na prática daria na mesma coisa, ok? Ele faria isso. Aqui só é diferente a linha verde. Por quê? Ele vai para uma linha do tempo onde a Cristo agora está viva. Aqui o OKB vê o vídeo, fica triste do início, mas aí ele vê o vídeo que o OKB do futuro mandou, explicando a operação Skull e tudo mais, ele tem que voltar para salvar a Cristo, sei que lá. E aí ele volta nessa linha aqui e salva a Cristo aqui. Ele salva a Cristo nesse momento. E é por isso que quando o OKB, dessa primeira vez que ele falha, quando ele vai pro futuro de volta pro tempo dele, ele não vem pra cá. Porque, como eu disse, não tem como ele vir pra cá. Ele iria pra uma linha vizinha exatamente igual. Só que essa, nesse caso, não foi exatamente igual, porque dessa vez ele conseguiu salvar a Cristo. Se ele fosse pra uma linha do tempo, vamos supor que ele falhe de novo, ele falhe por uma segunda vez. Essa linha do tempo ainda seria vermelha. E essa linha do tempo vermelha seria exatamente igual a essa. Eu tô dando muita ênfase nisso, gente, porque eu não sei se realmente tá claro pra vocês. Então, ele criaria uma nova linha do tempo idêntica à que ele estava. Ou seja, na prática seria a mesma coisa, mas não é, né, a mesma no gráfico, porque senão seria um paradoxo. Isso se ele falhasse em salvar a Cristo. Mas como ele acerta e consegue salvar a Cristo, a linha do tempo é bem diferente. A linha do tempo dessa vez a Cristo vive, por isso que eu fiz de outra cor. Ele vem pra cá, volta, salva a Cristo. Agora, depois de salvar a Cristo, ele não pode ficar aqui, ele tem que voltar para o tempo dele, né? No caso, aqui, mais ou menos nessa reta aqui. Só que, como eu disse, ele não pode vir aqui na mesma linha do tempo. Não vai dar certo, vai ter mais de um OKB vivendo aqui. O OKB que estava aqui, que vai mandar o e-mail, vai estar no mesma linha do tempo em que ele está vivendo agora, não faz sentido, não pode. Então, nisso que ele vai para o futuro de novo, né? Aqui ele veio, né? Nisso que ele voltaria para cá, ele não pode fazer isso. Ele vai para uma nova linha do tempo, que é, novamente, para deixar bem claro isso, é exatamente igual a essa linha do tempo. Só muda o fato de que agora não cria um paradoxo. E aqui o anime termina. Ele vive nessa linha onde a Cristo está salva. Ah, Alexandre, mas por que aqui, quando ele vai para o futuro, ele vem para essa, onde a Cristo já está salva? Tecnicamente ele não teria que voltar aqui de novo para salvar a Cristo, porque a Cristo já está salva. Sim, cara. Só que ele só vem para essa linha verde, onde a Cristo já está salva, porque ele vai salvar ela. Se ele não for salvar ela, se ele for falhar em salvar ela, ele não vai cair nessa aqui. Ele cairia numa outra, onde ele ainda não salva ela, que seria exatamente uma linha do tempo igual a essa daqui. Eu só fiz preta para diferenciar, porque aqui é onde acontece o Steins Gate Zero. É a linha do tempo onde o OKB voltou para salvar a Cristo uma vez, falhou, e aí, nisso que ele vai para o futuro de novo, ele não vem na mesma linha do tempo. Ele vai numa outra que é exatamente igual a essa. Ele recria, né, uma igual, só que, né, dessa vez não tem um paradoxo. Dessa vez ele consegue fazer isso. Então, respondendo aquela pergunta, se ele vem pra cá e cai na linha verde, ele não precisaria voltar pra salvar a Cristo. Só que, cara, ele só cai na linha verde porque ele volta pra salvar a Cristo. Se ele não for voltar, ele vai cair numa outra vermelha. Eu fiz preta pra diferenciar só a coisa do Steins Gate Zero aqui, mas seria uma exatamente igual. Essa preta aqui e essa vermelha aqui seriam exatamente iguais. Ele só vai cair numa verde quando ele voltar pra salvar a Cristo depois de chegar lá, entendeu? O momento em que ele vai para a linha Steins Gate, a linha Steins Gate que eles chamam, né, é essa linha aqui, onde tudo dá certo no final. Tecnicamente, essa aqui também é a Steins Gate, porque, sabe, se a gente for considerar a Steins Gate como a linha do tempo em que dá tudo certo e a Cristo vive, essa aqui também é. Elas são idênticas, são duas iguais. Ele só fica nessa, essa que seria a Steins Gate mesmo no finalzinho, porque é nessa que ele fica quando ele volta, sabe? Porque, como eu disse, ele não pode voltar aqui e depois voltar aqui de novo, voltar nesse mesmo lugar, porque já tem o OKB vivendo aqui, ele é outro, sabe? Ele teria que criar uma nova linha do tempo, onde ele é o OKB dela, sabe? Por assim dizer. Mas, na prática, é a mesma merda. Essa e essa são exatamente iguais. Então, no momento em que ele vai para o Steins Gate, né, vamos considerar esse fluxo todo aqui, onde a Cristo está salva, como o Steins Gate. No momento em que ele vai para o Steins Gate, é esse momento aqui, quando ele falha em salvar a Cristo e ele vai para o futuro, a vida sabendo que ele vai tentar de novo.
Se ele não for tentar de novo, ele vai pra linha do Steins Gate 0, que no caso ele não tenta e dá merda, né? O momento em que ele é transferido pro campo em Steins Gate, vamos dizer assim, é quando ele falha e vai pro futuro de novo. Não é quando ele volta e salva. Vamos supor que ele tenha na cabeça de todo mundo, eu acho que aconteceu isso, né? Ele voltou uma vez, falhou, aí voltou de novo aqui, aí aqui ele vê o vídeo e ele volta de novo na mesma linha. E aí quando ele salva ela, aí ele vem pra cá. Não. Ele não faz isso, senão aqui teriam 3 OKB, sabe? Teria o OKB que já estava aqui, o OKB que tentou a primeira vez e o OKB que está fazendo a segunda vez, sabe? Não tem 3 OKB, são 2 OKB, porque não é a mesma linha do tempo. Quando ele salva a Criso, ele já tem que estar na linha do tempo, que a Criso é salva. Entenderam a lógica? Não faz sentido se não for assim. Se ele conseguiu salvar a Criso, é porque nessa linha do tempo ele salva a Criso. Então quando ele vai tentar salvar a Criso, ele já tem que estar na linha que a Criso é salva, sacou? Se ele vai conseguir, ele tem que estar na linha do tempo em que ele consegue. E aqui a Criso foi assassinada. Nessa linha, a Criso foi assassinada. Não tem como ele obter sucesso aqui. Se ele vai obter sucesso, ele já está na linha Steins Gate, no fluxo aqui em Steins Gate. Tecnicamente a linha Steins Gate é essa daqui, mas na prática é a mesma merda. E é isso. Tá respondido também a pergunta de por que não tem 3 OKB aqui. Steins Gate funciona exatamente dessa maneira. Este anime é perfeito. Se o anime tiver que ter um erro, foi o momento do grito. Porque o que acontece? No primeiro episódio, o OKB ouve um grito aqui, o grito dele mesmo no futuro. Só que ele grita tanto nessa linha do tempo quanto nessa linha do tempo. O grito que o OKB ouviu no primeiro episódio foi do OKB sofrendo ao ver a Criso morta aqui. O OKB do futuro veio pra cá, nessa linha do tempo o OKB também voltou, tá, gente? Aqui ele também voltou, ele fez a mesma coisa que ele fez aqui, ele voltou aqui também pra salvar ela. Só que, né, o que a gente viu acontecendo foi nessa aqui, mas aqui ele também voltou. Como eu disse, é exatamente a mesma coisa que acontece nas duas linhas. O grito que a gente ouve o OKB fazendo no primeiro episódio é o grito dele sofrendo quando a Criso cai morta nos braços dele. Ele grita de dor emocional. Só que o anime dá a entender que o grito que a gente ouve no primeiro episódio é o grito de quando ele enfia a mão na própria ferida, na barriga, pra fazer o sangue escorrer e tal, dessa linha aqui, mas não foi desta linha aqui. O anime não fez tecnicamente nada de errado, ele grita nos dois, né? Ele só deu um foco errado, por assim dizer, né? Faz parecer que é essa, mas não é, é essa aqui, tá? Outra coisa que eu quero esclarecer é uma coisa que muita gente fala e eu nem culpo muito essas pessoas. As pessoas dizem que não gostaram muito do final do Steins Gate porque a forma que ele arranjou de burlar, né, esse problema da Criso morrer foi forçada. Muita gente acha isso. Eu também achei isso a primeira vez que eu assisti o anime. O pensamento que eu tive que as pessoas têm é o seguinte: todas essas linhas vermelhas, a Criso morre. Não importa o que ele faça pra salvar ela, a Criso vai morrer de todo jeito, que nem aconteceu com a Mayuri. Vai morrer de maneiras diferentes, mas a Criso vai morrer porque a convergência do campo de atração, esse campo de atração vermelho, mata a Criso. Não importa o que ele vai fazer. E a forma que eles arranjaram pra burlar isso foi falsificar a morte da Criso. E a pergunta que fica é: por que falsificar a morte da Criso faz com que a convergência pare de matar a Criso? Por que enganar o OKB do passado também engana o universo, sabe? Não importa o que o OKB faça aqui, a Criso morre todas as vezes nessas linhas vermelhas aqui. Só que ele fingiu matar ela e agora ela não morre mais? What the fuck? O universo foi enganado porque ele fingiu matar ela, sabe? Eu pensei isso no início também, muita gente pensa isso. Só que eu vou esclarecer pra vocês. O ponto de convergência desse campo de atração não é a Kurisu morrer. E também não é o OKB ver a Criso morta. É o D-mail que ele manda aqui. Esse D-mail tem que existir, senão nada funciona. Então a vida faz com que esse D-mail exista. Só que, por que o OKB mandou esse D-mail? Ele mandou esse D-mail avisando ao Daru que ele viu a Criso morta. Então, a importância desse e-mail é a CERN registrar o uso da máquina do tempo. Então, o OKB teria que fazer, o OKB do passado, mandar uma mensagem no exato mesmo momento em que o OKB daqui manda a mensagem, porque o micro-ondas está ligado lá com o Daru lá na casa deles. Então, ele teria que mandar a mensagem neste exato momento. Cara, para ele mudar o contexto da mensagem, fazer o OKB do passado mandar outra mensagem neste exato momento, é muito difícil, é impossível, sabe? Então, a mensagem que ele manda é que a Criso morre. Então, ele tem que fazer ele mandar essa mensagem que a Criso morre. Só que sem matar a Criso. E foi isso que ele fez. Ele falsificou a morte da Criso, não mudou o fato de que o e-mail foi mandado, mas a Criso ainda está viva. O que fazia esse campo de atração ter a convergência que matava a Criso, o ponto da convergência, não é a Criso morrer, é este e-mail ser enviado. E o OKB falsificando a morte da Criso fez com que o e-mail fosse enviado, porque o OKB do passado achou que a Criso estava morta, mas a Criso estava viva. Então a gente sai desse campo de atração, vai para uma nova linha do tempo, né? Onde as coisas acontecem igual aqui, tirando a Criso. A Criso aqui está viva.
Então é isso, o final do anime faz completo sentido, é inteligente pra cacete a saída dessa situação. Então, novamente, se você não acha Steins Gate complexo, você não entendeu. Bom pessoal, é isso. Eu recomendo que agora que vocês viram esse vídeo, reassistam em Steins Gate e vejam com essa nova perspectiva, entendendo de tudo agora. E se você não tinha dado 10 antes, quem sabe você dê 10 agora, porque não tem outra nota, na minha opinião, não tem outra nota justa para Steins Gate além de 10. E agora, dada toda essa explicação, eu volto no que eu disse lá na minha análise no Imo Review, que eu disse em que é impossível você entender Steins Gate todo assistindo uma vez só. E um monte de gente disse que não, Alexandre, isso aí é porque você não está acostumado com viagem no tempo. Sinceramente, olha nos meus olhos e me diz se você acha possível alguém entender tudo isso que eu expliquei agora, só assistindo Steins Gate uma vez. Desculpa, eu não acredito nisso. E é isso, pessoal. Vai lá ver o Imo Review se você ainda não assistiu. Clica no cardzinho aqui. E o de sempre, se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu like. Clica aí nos vídeos que estão aparecendo na tela. Se inscreve no canal, se inscreve lá no Imo Horrível. Até semana que vem. Falou!